canal do Tata Andilo. É sempre um prazer fazer vídeos aí para a gente conversar, bater um papo, raciocinar sobre a nossa religião, que é fantástica, uma religião de ancestralidade, uma religião onde nós somos completos do começo ao fim, e é muito prazeroso falar sobre o nosso querido candomblé, ok? E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto legal, é um assunto que eu amo falar, é sobre identidade banto, né? Dia 13 de março agora, passado, estivemos lá, uma galera bem grande, fazendo o festival Chetro Lavisala, que me deu muito orgulho de coproduzir com meu irmão Caçulembê. Foi um espetáculo, a produção tanto dele quanto de Samba de Amásia, como de todo mundo que estava envolvido, os cantadores, os tocadores. Foi realmente uma coisa bem significante e que vale a pena, se você não conferiu, ainda olhar, que a live ainda está no YouTube disponível, lá no Tata Caçulembê, que é o nome do canal dele. E hoje nesse vídeo eu gostaria de falar a respeito das entidades divinizadas de origem banto, ou seja, de ancestralidade banto, né? Caboclo é uma das principais, né? Até pela sua história, eu já contei aqui no canal, lá atrás tem um vídeo falando sobre o caboclo no candomblé, de onde os negros escravizados eram levados por suas habilidades manuais, eram levados para o nordeste da Bahia, né? E esse nordeste da Bahia, que é a Caatinga, lugar de criação de gado, de boi, e o escravo que sabia manejar esse animal, tanto tocar o gado, criar o gado e tudo, ele era levado para esse lugar, que faz fronteira com Piauí, Pernambuco, Pará, onde existem os índios nordestinos que cultuam o catimbó. Aí deu-se a pagelança e o negro encontrou ali naquele culto à Jurema Sagrada uma maneira de evocar os seus ancestrais, né? Os seus antepassados, os seus ancestrais, e se juntou, daí os primeiros foram divinizados, né? E viraram nossos queridos caboclos, Chetro Marrumba Chetro. Que Chetro Marrumba Chetro é Chito Marramba, ou antepassados da carne. Então, o caboclo é uma das entidades mais cultuadas no candomblé brasileiro. Mas vocês creiam que a ancestralidade dessa entidade é banto, totalmente banto. Não existe caboclo oriundo de Daomé, não existe caboclo oriundo da Nigéria, de Lagos, de lugar nenhum a não ser dos negros bantos, né? Daqueles que vieram primeiro na escravidão, que foram escravizados, né? Vamos falar melhor, e daí surgiu esse culto. Se você pertence ao candomblé, que não é banto, candomblé iorubano, candomblé nagô ou jeje, se você dá caboclo, a sua ancestralidade é banto. Você pode ter sido feito no queto ou no jeje, mas tenha certeza que a sua ancestralidade é banto, porque o caboclo é da origem dessa ancestralidade. Não estou falando aqui que o caboclo veio da África, pelo amor de Deus. Que tem gente que você tem que desenhar, escrever, passar no cartório para as pessoas entenderem o que você está falando. O caboclo, ele é originário, ele é mitologia brasileira, mas quem cultuava, quem foi divinizado foram os escravos que usavam do artifício da Jurema para cultuar os seus antepassados, ok? Ponto pacífico. A gente teve uma conversa muito legal, eu e meu irmão Kissanji, lá em Minas Gerais, a respeito do preto velho. O preto velho é legitimamente banto também. Era o negro preto, né? Porque naquela época, na colônia, no tempo do Brasil colônia, Brasil escravatista, só existiam 3 raças. Era o branco, o índio e o preto. E eles eram chamados de pretos, não eram chamados de negro. Essa coisa de chamar o preto de negro é uma coisa não tão antiga, é antiga, mas não tão antiga, e agora eles querem os pretos, a gente às vezes não sabe nem mais o que falar, né?
querem desvincular isso porque a palavra negro ou negra está associada a tudo quanto é ruim. Peste negra, buraco negro, tudo ruim aí, né? Também não quero entrar nessa conversa, não. Quero entrar na conversa do preto velho. A sua origem, a sua identidade é também originária dos bantus, do negro banto. Eram os negros que viviam na agricultura, que viviam do plantio, do cultivo. Esses negros iam mais para o sul da Bahia, de Minas Gerais, cultivar, né? Você não vê um preto velho também cantando que veio da Nigéria. Ele Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola, e por aí vai. Eles se identificam muito com a terra e falam em quase todos os pontos que são louvados e cantados a ele sobre a sua terra natal. O que acontece? Os pretos velhos são os quimbandeiros, aqueles que têm um conhecimento das rezas, das folhas, dos banhos para a cura. E eles foram divinizados, é como se fossem os pajés das tribos indígenas. As pessoas eram os homens ou as mulheres que tinham o dom da cura, o conhecimento da reza, das folhas para curar. Mas eu não sei o porquê, né? A gente tem até uma teoria assim, da minha cabeça, do meu pensamento, o porquê que o preto velho não adentrou as salas de candomblé. É muito pouco, são muito poucos pais e mães de santo que cultuam preto velhos, né? Ele é mais cultuado para o lado da Umbanda, que a Umbanda, que essa palavra quer dizer força, Quimbanda quer dizer curador, ou médico. As pessoas acham que a Quimbanda é o lado negro da Umbanda. Tem gente até que chama isso, a parte de magia, o Quimbanda, não é nada disso. A teoria de que o preto velho não adentrou as salas de candomblé porque não é uma divindade, uma entidade festiva. Ele é muito calmo, ele é devagarinho, ele atua sentado, ele não dança, ele vem curvado, ele senta no seu apoti ou no seu cotoco de árvore, risca seu pontinho, a sua vela, toma seu café e faz as suas orações, atendimento ao povo, fumando sempre seu charuto, benzendo as pessoas. Não é uma divindade festiva como é um caboclo. Uma coisa que nós temos que pensar, tem gente que destitui o preto velho do candomblé, que ele é legitimamente banto, não quer dizer com isso que ele adentrou a casa de candomblé. Só os pais e mães de santo do candomblé que cultuam preto velho, geralmente é que já vieram da Umbanda com eles e continuam dando suas consultas. Mas é uma vez por ano e olhe lá, tem pouca gente que faz assim atendimento espiritual mais de uma vez por ano, casa de candomblé. Não estou falando de Umbanda, casa de candomblé. Umbanda não, eles têm gira de 15 dias e as giras são alternadas, caboclos, exus e preto velhos. Uma coisa que é meio inexplicável é o exu, o catiço, o povo de rua, ter entrado para o candomblé, ter virado escravo de santo, né? Não estou criticando, pelo amor de Deus, gente, não estou sendo régua do candomblé, nem falando que isso está certo ou está errado, eu estou levando o povo a raciocinar. Como que o exu tem tanta força? Tem casa que é baseada pela força de um exu, tem casa que ela é feita pelo nome de um exu. Um exu fala que deu a casa para a patroa ou seu patrão. O preto velho, ele é muito mais legitimamente ancestral do candomblé banto do que um exu ou uma pombagira, que são catiços da rua, que foram da Umbanda. Foram não, são também, né? Só que são linhas diferentes. A Umbanda trata o exu, geralmente a luz apagada, uma luzinha vermelha, exu vem mais sério, exu bebe cachaça, exu, a pombagira bebe anis. Não, eu não vejo exu de Umbanda beber cerveja gelada. Agora todo exu, eles bebem drinks, são vários drinks gelados. Tem pombagira que faz pagode, faz festa em salão com salto alto. Tem pombagira que gosta até de escola de samba. Contratam a escola de samba
para vir na festa da Pombagira, e é pagodes, aí tem a roda dos malandros, que tem tanta coisa, gente, que eu também não vou ficar falando aqui. Eu gosto de Exu, mas eu gosto de Exu na hora certa. Eu gosto de Exu na hora certa, na hora que tem que chamar um Exu, para ele fazer uma firmeza, que eles são as almas que habitam essa rua que nós andamos. Então, como você vê, a gente raciocinando assim, o candomblé é uma coisa tão grande, tão extensa, que a gente não sabe de onde vem mais as coisas e o que foi introduzido, que são coisas antigamente que eram erradas, que hoje em dia são legítimas. São coisas legítimas. Antigamente, Exu também, quando eu nasci, o meu pai carnal era de Umbanda, foi um terreiro, a Cabana de Santana aqui, ela foi fundada em 1954. Meu pai sempre foi um homem da Umbanda, babá de Umbanda que eles chamavam, e minha mãe era raspada do Nagô. Eu lembro aqui quando a gente era pequeno, quando as filhas de santo, os filhos de santo em geral, porque a casa era muito cheia, traziam seus filhos para dormir, que geralmente a macumba aqui começava às 9 horas da manhã, acabava no outro dia. Na hora de Exu, na hora grande de Exu, tinham que trancar as crianças tudo no quarto das mulheres, trocarem roupas, ficavam lá dormindo, porque Exu não gostava de criança. Exu não gostava de criança, o negócio do Exu era sinistro. E eu fiz esse vídeo porque eu achei interessante essa fala, esse pensamento entre eu e Kissanji, dessa divindade, dessa entidade, o Preto Velho, que infelizmente que é uma originária do povo banto, ancestralidade puramente banto, igual o caboclo, e as pessoas, muita gente não dá valor. É uma pena. Dão valor a outras coisas que não tem nem legitimidade no candomblé, mas a isso não dão valor. É uma grande pena. O candomblé está num caminho, uma rota muito difícil de se recuperar, que tem muita gente ruim por aí fazendo o que não deve. Tem gente boa ainda fazendo o que deve. Graças a Deus eu conheço, mas são tempos difíceis que a gente passa. Essa modernidade, esse purismo, essa busca pela sua identidade banto, que o povo de Angola quis se livrar dos grilhões do Iorubá, do Queto, às vezes é muito maléfico para as pessoas que elas não sabem conduzir isso. Você tem que saber conduzir essas coisas. Não estou dizendo que nós não temos que ter a nossa identidade e correr atrás disso. Temos sim, mas temos que saber balancear essas coisas. Gente, eu queria agradecer aí aos inscritos do canal, as pessoas que dão like, que curtem meu canal. Peço que compartilhem também. Se você gosta da minha conversa, do meu bate-papo, se inscreva, você que não é inscrito. Aí tem muita gente que vê o vídeo e que nem inscrito é. Se inscreva para dar uma força no canal, o canal crescer e a gente continuar a conversar sobre essa nossa religião que é fantástica. Ok? Zambia Quatessá, a benção de todos, até o próximo vídeo.